Pessoal, então bem-vindos, né, à reprise da aula Gestão de Riscos para ISO 17025, versão 2017. Como vai funcionar a nossa aula? Eu terei mais ou menos uma hora e 20 para falar com vocês sobre os conceitos de gestão de riscos. Eu utilizei como referência para essa aula a ISO 31000, que é a norma geral, né, de gestão de riscos da ISO. Como a 17025 também é uma norma ISO, eu acredito que nós temos que seguir os padrões ISO. Por quê? É proibido seguir outros padrões? Não, mas é porque é uma questão assim que eu acho interessante. Você já trabalha com uma norma, então você mantém ali o vocabulário da família ISO. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos da 31000, na versão 2018, e depois eu vou entrar em cada requisito da 17025 para que nós possamos, então, discutir um pouquinho de cada tema e como abordar e como aplicar a gestão de riscos dentro dos laboratórios. Um conceito que eu quero trabalhar também nessa aula é o conceito de mentalidade de riscos. Essa palavra mentalidade de riscos, ela é abordada assim, já no início da norma, já no prefácio da norma. E a mentalidade de risco já é um tipo de pensamento que os laboratórios que já trabalham com o sistema de gestão 17025 já possuem, porém ela ainda não está estruturada como a norma descreveu. Quer dizer, hoje os laboratórios já pensam risco, só que como nós não tínhamos nenhum processo estruturado, né? Nós tínhamos aí uma ação preventiva, que eu brinco que hoje a gestão de riscos é mais ou menos uma ação preventiva repaginada, mas a verdade é que os laboratórios já pensam riscos. Só que como a norma trouxe isso no corpo, né, dos seus requisitos, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. É claro que os laboratórios vão ter um pouco de trabalho para poder aplicar esses requisitos novos, mas vocês vão ver no decorrer dessa aula que também não tem nenhum tipo de mistério, nenhum tipo de dificuldade na questão do trabalho com a gestão de riscos. O que tem, assim, é um pouco de medo. Aliás, muito medo. As pessoas estão muito assustadas com o novo tema. E como eu já disse, o meu propósito com essa aula é tentar acalmar vocês, acalmar um pouco os ânimos relacionados a 17.025. Bem, depois que eu falar sobre a aula em si, eu vou apresentar para vocês então o meu projeto, meu novo projeto, que é uma espécie de treinamento, mas que não é só um treinamento. Eu vou falar sobre ele 5, 10 minutinhos, ok? Bem, então vamos partir para os conceitos? Vamos partir agora para os conceitos que estão descritos na norma 31.000/2018. Bem, o primeiro conceito que ela aborda é o conceito de risco. E segundo a 31.000, risco é o efeito da incerteza nos objetivos. É muito simples esse conceito. E quando nós vamos falar de riscos, extrapolando um pouco a 31.000, eu gosto de falar de riscos do cotidiano, né? O risco, eu gosto de dar um exemplo do risco relacionado a algo negativo. Por exemplo, o fumo. O fumo, ele causa dano à saúde. Então, o fumo, ele causa um dano. E o risco é a possibilidade deste dano ocorrer naquelas pessoas que estão fumando, ou aquelas que são fumantes passivos. Então, as chances, né? As chances de uma pessoa que fuma ter uma doença de pulmão, por exemplo, elas são maiores que as chances de uma pessoa que não fuma. É claro que existem pessoas que nunca fumaram e desenvolveram problemas no pulmão, mas nós estamos falando aqui em probabilidades. Então, para 31.000, está muito fácil. Risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Depois vem o outro risco, que é a palavra da moda, né? Que é a gestão de riscos, é o assunto da moda quando se trata de sistemas de gestão da qualidade 17025. Então, o que a norma 31.000 vem trazendo como gestão de riscos? São atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. Então, gestão de riscos, assim como gestão de projetos, assim como gestão de processos, assim como gestão
do laboratório em si, todo o processo de gestão é um conjunto de atividades coordenadas para conduzir um determinado tipo de processo. E no nosso caso, gestão de riscos, ela traz esse controle, né, essa coordenação para tratar dos riscos, aí no caso da nossa aula, dos laboratórios. E as fontes de risco? Fonte de risco é o elemento que, individualmente ou combinado, né, tem o potencial para dar margem ao risco. Então, eu gosto de dizer que ações inadequadas, irresponsáveis, pessoas despreparadas, um sistema físico incerto, a probabilidade de dar algo errado é muito grande. Então, às vezes, um elemento é uma fonte de riscos. E eu tenho aqui um exemplo de uma empresa onde eu trabalhei há uns anos atrás, que ela produzia soro antiofídico. E lá nessa empresa, as pessoas que trabalhavam ali com as serpentes na hora de colher o veneno, elas estavam expostas a uma fonte de risco muito expressiva, né? Porque o dano era muito grave, né? Uma picada ou conforme o volume do veneno injetado, a pessoa podia, inclusive, vir a falecer. E com isso eles recebiam aí 30% de periculosidade no salário. Só que com o tempo, a questão do risco foi sendo tratada. Então, as pessoas começaram a usar EPIs mais adequados, começaram a descobrir meios, né, de manusear serpentes de forma que evitasse a picada. E aí foram desenvolvendo meios para ir reduzindo, né, e diminuindo essa fonte. E aí chegou um determinado momento que eles também começaram a colocar um ambiente bem frio, com gelo seco, absolutamente controlado, e as serpentes, então, elas iam entrando em processo de hibernação. Resumo da ópera: chegou uma certa hora nesse local que a chance de ser picado por uma serpente era praticamente zero, era praticamente nula. Quer dizer, eles foram na fonte de uma maneira que cercaram completamente que não haveria condição de uma pessoa ser picada. E aí aconteceu o fato terrível que o Ministério do Trabalho chegou, avaliou a situação do local e as condições de trabalho das pessoas e simplesmente cortou os 30% de periculosidade. As pessoas não ficam muito felizes em perder 30% do salário de uma noite para outra. Porém, a avaliação da equipe estava corretíssima. Não existia mais uma fonte, não existia mais a condição desse dano acontecer. E aí eles, infelizmente, perderam lá os seus 30%. Mas, em contrapartida, eles fizeram uma excelente gestão dos riscos, né? O evento. Evento é a ocorrência ou a mudança em um conjunto específico de circunstâncias. Então, vamos voltar aqui, por exemplo, que eu gosto muito, que é das serpentes. Naquelas condições que eu acabei de descrever, não existe, assim, a probabilidade, né, de acontecer um evento desses é muito rara, mas vamos que vai que alguém esqueceu alguma coisa, vai bom, enfim, existem N possibilidades para ter dado alguma coisa errada. Então, quando deu errado, quando um profissional foi picado por uma serpente, aconteceu um evento. E essa ocorrência vai fazer você olhar para a sua gestão de riscos e descobrir onde é que você está errando. Isso, gente, faz parte da nossa vida, né? Nós vivemos fazendo avaliação e gestão de riscos no cotidiano da nossa vida diária. E no laboratório também não é diferente, tá bom? Vamos continuar para os conceitos. Probabilidade. A probabilidade é a chance de algo acontecer. É o caso da história que eu acabei de contar, a probabilidade de uma picada era baixíssima, é praticamente nula naquele caso específico. E a consequência seria o resultado de um evento que afeta os objetivos. Então, a consequência daquele evento, né, pode ser inclusive uma consequência positiva, mas sempre vai haver um resultado que pode afetar o seu objetivo, seja positivamente quanto negativamente. Mas, em geral, eu sempre vejo o nosso olhar para mitigar os riscos de acontecer alguma coisa negativa, né? A gente nunca mitiga risco de coisas positivas. E na prática do laboratório, em geral, a gente só fica pensando mesmo nas possibilidades de erro, nas possibilidades da emissão de um resultado que não seja tecnicamente válido. E o controle, né, são medidas que mantêm ou modificam o risco.
né? Medidas de controle de risco. Isso nós vamos falar muito no momento em que nós estivermos falando da implantação do processo de gestão de riscos no laboratório e nas exigências da 17.025 também. Bem, falar rapidamente sobre os conceitos, que também não há nenhuma novidade, mas eu quis colocar os conceitos da norma para direcionar o nosso treinamento. A questão da gestão de riscos pela ISO 31000, e eu peguei, assim, eu recortei uma imagem da ISO 31000 para tentar resumir, né, para falar um pouco sobre ela para vocês e falar sobre o que é essa história de gestão de riscos, qual a relevância dessa questão de gestão de riscos. E tentar mostrar para vocês que a gestão de riscos não é mais um trabalho que o laboratório teve, porque a 17.025 mudou e por que nós vamos ter que fazer mais coisas. Tudo que nós fazemos tem um objetivo, né? Tem um propósito. E o propósito da gestão de riscos é criar e proteger o valor que você tem na empresa. A empresa tem vários ativos, tem as pessoas, tem os equipamentos, tem a infraestrutura, mas assim, o laboratório, ele não tem, nós de laboratório não temos muito direito a erros, porque as informações que nós geramos, elas serão utilizadas para tomadas de decisão, seja quais forem as decisões a serem, né, estabelecidas. Então, para uma boa gestão de riscos, primeiro ela tem que ser um processo onde haja integração. Tem que ter integração da equipe, integração de gestores. Gestão de riscos não se faz com 3 ou 4 iluminados que trabalham na qualidade. E eu me sinto muito à vontade para falar isso, porque eu sou assim, né? Eu cresci na qualidade, eu comecei ajudando uma comissão a escrever o manual da qualidade, hoje eu trabalho com consultoria e auditoria, mas o que eu percebo, em geral, nas empresas, é que ali as pessoas que ficam na qualidade, elas passam, além de ser guardiões, né, do sistema. Então, o que eu percebo é que as pessoas que estão ali na qualidade, eles são os guardiões do sistema, mas muitas vezes eles não deixam que os demais colegas participem do processo. Às vezes o sistema é muito fechado, né? Vem de cima para baixo, a qualidade estabelece. Em contrapartida, em muitos laboratórios, a qualidade é sobrecarregada, porque o laboratório não quer fazer nada, manda tudo para a qualidade. POP tem que ser com a qualidade, registro tem que ser com a qualidade, enfim, é um problema danado. Só que para a gestão de riscos, para esse processo dar certo, não tem como só 3 iluminados resolverem, 4 iluminados, ou 2, ou 1 iluminado fazer tudo. É necessário, para que esse processo seja efetivamente implantado de uma maneira adequada, é preciso que a equipe esteja integrada, que as pessoas possam conversar. E uma das perguntas que eu tenho ouvido é a seguinte: como é que eu faço para começar a gestão de riscos? Eu brinco, usa aquela ferramenta de brainstorm, ou então você faz o que a gente chama aqui em Minas Gerais de temporal de palpite. Senta todo mundo, cada um fala uma coisa, vamos anotando, vamos levantar todos os riscos de forma integrada, onde as pessoas possam ser ouvidas. É importantíssimo que a equipe seja ouvida, porque quem está na ponta é que sabe os riscos a que o processo está exposto, né? Bem, a gestão de risco ela deve ser estruturada e abrangente. Apesar de que a 17.025 não exige um processo estruturado de gestão de riscos. Ela exige um processo abrangente, mas ela não pede, inclusive vocês vão ver mais adiante nos slides, que o laboratório tenha um processo estruturado. Mas ela fala assim, olha, se você quiser, você pode ter. E eu, Maria Helena, recomendo fortemente que vocês tenham algum tipo de processo estruturado, porque no laboratório nós já temos uma rotina bastante pesada, uma rotina apertada, e colocar um processo novo que vai mexer com a forma como as pessoas vão lidar com os processos dentro do laboratório, eu acredito que se houver um processo minimamente estruturado, isso vai facilitar a implementação ali na prática, mesmo que a 17.025 não exija do laboratório isso, tá? A gestão de riscos também ela deve ser conduzida de uma forma personalizada.
Cada laboratório pode ter as suas características. Me perguntaram também assim, Maria Helena, eu posso fazer por processos, por ensaio? Falei, olha, você tem que fazer por conjunto de ações onde os riscos estejam ali muito aproximados. Então, o que eu recomendo? Pode fazer o levantamento de riscos do laboratório de fisicoquímica, depois o de microbiologia, o de calibração de balanças, e aí os riscos são comuns, né? São comuns ou muito próximos, e aí facilita a sua vida. Mas se você quiser fazer por ensaio, também pode. Eu só acho que é muito trabalhoso, mas a opção é de cada laboratório. Além de ser integrada, né, ela tem que ser inclusiva. A gestão de riscos tem que colocar as pessoas, tem que envolver as pessoas e incluir todas as possibilidades. E incluir pessoas, incluir os processos vai tornar o seu processo mais rico e abrangente. Outra, a gestão de riscos não é, né, você ter um formulário lindo do Excel, cheio de caixinhas, de cores, de faróis, e que você monta ali uma bela planilha e deixa no HD do seu computador para tirar toda vez que o auditor vier te avaliar. Não. A planilha de gestão de riscos ela é dinâmica. Por exemplo, você pensou, estabeleceu lá uma série de riscos e no decorrer do processo lá na sua empresa, um belo dia acontece uma não conformidade terrível. Vamos imaginar assim que houve um erro de resultado e que vocês não fizeram a previsão dessa possibilidade. O que vocês vão fazer? Claro, vocês vão tratar o problema e depois vão voltar para a sua planilha de riscos e vão rever a planilha, incluindo, por exemplo, aquela situação que não tinha sido percebida, não tinha sido pensada. Então, sempre ir e voltar na planilha. Outra questão importante da planilha é que se acontecer um problema, corre lá na planilha, porque ela vai ter uma orientação do que fazer em caso, né? Em casos onde o risco, onde o evento acontecer. Outra questão importante, a melhor informação disponível. Eu, eu gosto muito daquela frase onde menos é mais. É importante que a informação esteja disponível de forma clara, objetiva. Eu recomendo que vocês não criem formulários cheios de rebuscados, cheios de informações que são desnecessárias. Eu recomendo que seja o mais simples possível, o suficiente para que as pessoas possam aplicar na rotina e evitar danos e trazer melhoria para o laboratório, tá? Outra questão fundamental são os fatores humanos e culturais. Ao se pensar em gerenciar riscos, é absolutamente relevante que sejam considerados tais fatores. É porque, às vezes, até a própria linguagem, né, o próprio trato com as pessoas, elas mudam de acordo com a demanda ou com a capacidade de entendimento dos profissionais. Eu vou contar um exemplo aqui, bem rapidinho, mas que ilustra bastante essa questão dos fatores humanos e culturais. Eu tenho um colega que ele é consultor, era muitos anos atrás, consultor de uma empresa de açúcar e álcool. E no corte da cana, eles utilizavam mão de obra indígena. Então, os indígenas estavam assim com alto índice de acidentes no corte da cana. E eles não sabiam mais o que fazer, porque os indígenas moravam lá nas aldeias, não tinha como você pegar os indígenas, colocar numa sala, colocar um PowerPoint, ou então fazer como nós estamos fazendo aqui, para aqueles indígenas daquela situação, né? Porque hoje em dia eu estou falando de uma situação específica. Então, o que eles pensaram? O que nós vamos fazer? Eles tiraram uma série de fotografias da forma correta de se cortar a cana. Fizeram uma espécie de instrução, colocaram as fotos assim por etapas e os indígenas iam e voltavam de ônibus. E eles colocaram no banco de trás do ônibus, de cada, né, de cada banco, aquela instrução de trabalho em fotos. O índice de acidente rapidamente caiu assim uns 40%. Então, eles encontraram uma forma de comunicar o jeito correto de fazer, respeitando as características culturais daquelas pessoas que estavam ali no corte da cana. E no final das contas, pessoal, a questão da gestão de riscos, ela tem um único foco, né? A melhoria contínua. É sempre melhorar. Então, o primeiro desafio que eu acho que nós temos diante
dessa situação é tentar não colocar na gestão de riscos um peso ou uma culpa, não, talvez culpa não seja a palavra mais adequada, mas um peso sobre a gestão de riscos, do tipo, ai, vou ter que fazer isso. Ai, não. Gestão de riscos foi para ajudar o laboratório, para fortalecer os processos, para que nós possamos nos sentir mais seguros ao emitir um relatório de ensaio ou um certificado de calibração. Tá certo? Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre mentalidade de riscos. Eu adoro essa figurinha, essa tirinha sobre a mentalidade de riscos. Toda aula minha de gestão de riscos eu coloco essa figurinha, porque eu acho ela fantástica, porque ela representa exatamente o processo da mentalidade de riscos. A primeira mentalidade de risco é pensar de uma maneira mais abrangente, sempre de olho nas possibilidades, tanto de melhoria quanto de um problema dentro do laboratório, né? Para evitar um dano. Então, eu gosto desse bonequinho porque quando ele se depara, né? Quando ele percebe o risco, ele fica muito assustado. Acho que qualquer pessoa que encontrar uma bomba, né, com o pavio aceso, vai imaginar que isso não vai trazer uma coisa positiva. Só que aí, que é uma coisa importantíssima, viu, gente? É identificar, é perceber o risco. Muitas vezes as pessoas elas estão expostas a riscos que elas não perceberam, né? Você vê às vezes pessoas atravessando a rua, distraídas, andando na rua cheia de carro sem segurar na mão da criança, andando de motocicleta sem capacete. Bom, aí nós ficaríamos aqui um dia inteiro falando das possibilidades, mas muitas vezes as pessoas realmente não percebem o dano que pode causar por essa negligência, por exemplo. Aí nosso bonequinho aqui, ele viu, ele percebeu e depois ele foi analisar. Aí ele vai, mede o pavio, analisa, vê qual o impacto disso, qual é a probabilidade dessa bomba causar um dano e que tamanho que esse dano pode ser. E aí ele chega à conclusão, não, tudo bem, a bomba pode estourar aqui mesmo porque eu estou gerenciando, né? Ele descobriu por meio da análise o que ele não precisava gastar energia, sair correndo e entrar em desespero, porque aquela bomba ali seria uma bombinha de festa junina, por exemplo. E a mentalidade de risco, que é um tema que eu já disse no início da aula, que a 17.025 vem trazendo ali no seu prefácio, a norma, né, quem escreveu a norma, obviamente, espera, né, que o laboratório mantenha o que ele já faz. Só que de uma forma mais estruturada, né? Eu sempre digo que profissionais que trabalham no laboratório, que têm um sistema de gestão 17.025, são profissionais diferenciados, porque são uma série de medidas, uma série de requisitos para que, desculpa, uma série de medidas, uma série de requisitos para que nós possamos evitar um dano, né, ao nosso resultado das atividades de laboratório, bem como aproveitar as oportunidades. Na prática, nós lá da bancada, é muito mais tranquilo para a gente perceber o risco de um dano e agir mais proativamente a pensar numa oportunidade de melhoria. A antiga ação preventiva, ela era bem isso, né? Os laboratórios não gostavam de jeito nenhum da ação preventiva porque eles tinham que parar a rotina e ir pensando o que eu posso melhorar. A mentalidade de riscos, ela leva ao laboratório, a equipe do laboratório, a ter esse pensamento na sua rotina. Você não precisa tirar um dia para, vamos pensar em ações para melhorar. Não, a gestão de riscos, ela é inerente aos processos do laboratório, tá bom? Então, agora nós vamos partir para os requisitos da 17.025 efetivamente, né? Onde essa norma aborda o tema riscos e o que nós temos que fazer em cada item, né? Se é que nós vamos precisar de fazer alguma coisa em todos os itens, para que nós possamos atender a 17.025 com leveza, atender a 17.025 sem dores, sem sofrimento, porque por enquanto eu acho que todo mundo percebendo que eu pelo menos não vi nada complicado. E eu tenho a impressão que não veremos daqui para frente também.
Então, o primeiro momento onde a 17.025 aborda riscos é no prefácio. Então, ela coloca lá as principais alterações da 17.025 atual com a versão anterior é a mentalidade de riscos aplicada nesta edição possibilitou alguma redução em requisitos prescritivos e a sua substituição por requisitos baseados em desempenho. Então, a norma 2005 ela era muito prescritiva. Um exemplo assim clássico, né, do quão a norma era prescritiva é a questão do item 4.2, onde ela falava que as funções do gerente técnico e do gerente da qualidade deveriam estar descritas no manual da qualidade. E aí, naquela época, eu era gerente de qualidade, a empresa criou um manual de cargos. Então, nós tiramos a função do gerente técnico da qualidade do manual da qualidade, levamos para o manual de cargos e citamos, né, referenciamos aquele manual de cargos no nosso manual da qualidade. Aí, quando chegou a avaliação, o avaliador falou: não, é uma não conformidade no item 4.2, sei lá, o número da época. E aí nós ficamos assim, meio chateados com aquilo, porque, poxa, eu estou citando que foi para o manual de cargos. Ele falava: não, mas a norma está falando que tem que estar no manual da qualidade. Na verdade, ele estava correto, porque era um requisito de norma e tinha que ser cumprido. Então, a norma hoje, né, ela está muito mais voltada para o desempenho do que necessariamente para a busca de evidências como registros e procedimentos. Então, eu tive a oportunidade de participar em dezembro do workshop de avaliadores da SEGECRE, e onde nós fomos treinados na nova versão da 17.025 e também a questão do risco foi muito discutida, porque assim como é novo para vocês, também é novo para a equipe de avaliadores, é novo para o Inmetro, é novo para o mundo todo, né? Para as pessoas, a norma chegou agora, né? Chegou em dezembro de 2017. Então, o que foi muito colocado, assim, o qual essa norma está visando desempenho. Ela tem o foco no processo e as questões e a mentalidade de risco, ela combina direitinho com essa nova forma que a norma 17.025, versão 2017, trouxe de gestão, né? Os itens de gestão do laboratório, né? Incluindo aí os 5, o item 4, requisitos gerais, o item 5 de estrutura, o 6 de processos, o 6 de recursos, o 7 de processos e o 8 de gestão. Bom, onde mais o termo risco vai aparecer na norma? Aí, lá na introdução, ela fala o seguinte: esse documento requer que o laboratório planeje e implemente ações para abordar riscos e oportunidades. Ela já chega contando para a gente que nós precisamos abordar riscos e oportunidades. Ela fala que a abordagem de riscos e oportunidades estabelece uma base para aumentar a eficácia do sistema, para alcançar resultados melhores e prevenir efeitos negativos, ou seja, a abordagem de riscos é aquela nossa deram uma repaginada na ação preventiva, trouxeram ela para o século XXI de uma forma bastante abrangente e objetiva. Então, é aquele desafio inicial que eu coloquei na aula, né? Vamos tomar a abordagem de riscos e oportunidades como uma forma de melhorar o nosso sistema. Agora, esse item é que eu gostaria que vocês marcassem aí com letras garrafais é o seguinte: o laboratório é o responsável por decidir quais os riscos e oportunidades necessitam ser abordados. Isso quer dizer o seguinte, gente: cabe ao laboratório estabelecer quais são os riscos que ele vai cuidar, exceto as questões da imparcialidade, que são requisitos da norma, que nós vamos ter que cumprir de qualquer maneira. Mas os demais riscos é de responsabilidade do laboratório. Então não pensem, eu já ouvi muita gente perguntando assim: nossa, mas aí o avaliador vai olhar minha planilha de riscos e vai achar que não tem todos os riscos e eu vou levar uma não conformidade, tomar uma não conformidade, que são os termos utilizados, né? O termo correto é: será evidenciada uma não conformidade? A resposta é: não, não será evidenciada uma não conformidade. Porque não cabe ao avaliador definir se aqueles riscos são suficientes ou são adequados, cabe ao laboratório. O que
pode acontecer, e que eu acredito que é o que vai acontecer, porque isso também é uma novidade, né? Tem um mês que a CGE está avaliando os laboratórios na nova norma, é que o avaliador pode te dar uma dica, uma sugestão, uma oportunidade de melhoria, mas jamais relatar uma não conformidade, porque quem responde pelos riscos, quem escolhe os riscos que vai gerenciar é o próprio laboratório, tá bom? E aí, né, nesse aspecto, eu sempre recomendo: menos é mais. Levante todos os riscos, mas escolha aqueles que forem mais críticos, que tiverem maior impacto, pelo menos no primeiro momento, para que vocês não tenham problemas na hora de gerenciar esses riscos. Bom, o próximo requisito, né, o próximo conjunto de requisitos em que o risco vai aparecer na norma é lá no requisito 4, né, que são os requisitos gerais. Esse aí, gente, ele é um dos que mais tem chamado a atenção das pessoas, que é a questão da imparcialidade. A imparcialidade, ela ganhou um status muito forte assim na norma. E com relação à imparcialidade, o que a norma está pedindo em relação ao laboratório? Olha, o laboratório deve identificar os riscos à sua imparcialidade de forma contínua. Então, o laboratório tem que demonstrar como ele está prestando atenção nessas questões da imparcialidade. Isso deve incluir os riscos decorrentes das suas atividades, dos relacionamentos da empresa com outra empresa ou dos relacionamentos do seu pessoal. Aí, eu vou dar um exemplo aqui de um risco à imparcialidade que outro dia foi levantado em um laboratório que eu estava ministrando treinamento. Eles falaram assim: nossa, Maria Helena, às vezes nós estamos aqui na bancada, o telefone toca, é o cliente. É o cliente perguntando: cadê meu resultado? Meu resultado está atrasado. E faz muita pressão nos técnicos aqui da bancada. Quer dizer, isso é um risco à imparcialidade. Talvez a pessoa nem queira, nem receba algum benefício financeiro, mas ela está precisando de sossego, né? Está precisando de paz. Então, muitas vezes, eu já ouvi relatos: não, eu até passo dele na frente, e às vezes a pessoa, o ensaio nem está pronto, nem está análise crítica dos resultados, enfim. No afã de ficar livre da pressão, eles podem liberar o resultado de forma inadequada. Então, cabe ao laboratório evitar que o cliente ligue para o técnico da bancada. Então, neste laboratório, o técnico da bancada não atende telefone externo, exceto seja sua família, sei lá, que tem uma secretária, um filtro em que os técnicos não possam estar expostos à pressão, por exemplo, dos clientes. Outra questão relacionada à imparcialidade, né, é a questão dos relacionamentos, né? E a imparcialidade tem muito a ver com ética, com compromisso. E nós vimos neste ano uma situação terrível, né, no nosso país, né, dentre uma série de problemas que nós temos vividos nos últimos tempos, um escândalo de laboratórios que estavam falsificando resultados para beneficiar grandes organizações. E aí, então, o que vem na mídia, claro que nós precisamos ter um filtro, mas não era irreal, né? O gerente da qualidade, o gerente técnico falsificavam resultados para favorecer um certo grupo de pessoas. Então, isso tem que ser evitado. E uma outra questão importante: a norma traz lá na nota também falando o que pode ser, né? Quais são os tipos de relacionamentos que podem trazer ameaças à imparcialidade no laboratório. Por exemplo, gestão, pessoal, recursos compartilhados, pagamento de comissão, enfim, existe uma série aí que a nota traz para a gente analisar. E o 4.1.5, ele é altamente relevante, porque ele fala assim: caso um risco à imparcialidade seja identificado, o laboratório deve ser capaz de demonstrar que elimina ou minimiza tal riscos. Então, para imparcialidade, não existe a possibilidade de você assumir um risco para alcançar uma oportunidade, que é isso que vocês vão ver lá no 8.5. A norma deixa muito claro, né? Que o laboratório pode assumir um risco para alcançar uma oportunidade. Lá em controle de trabalho não conforme, nós podemos, por exemplo, admitir um trabalho não conforme. Aqui não. Aqui, imparcialidade
ou nós demonstramos como nós vamos eliminar ou como vamos minimizar o risco. Imparcialidade não se permite, não se aceita de modo algum aqui nessa nova versão da 17.025. Ainda dentro do requisito de processos, nós temos aqui um assunto que ele é bastante polêmico. Ele é polêmico no sentido de que as pessoas não estão com muita clareza do que sejam esses dois conceitos, né? Que é a declaração de conformidade e a questão da regra de decisão. Então, o que é uma declaração de conformidade? Declaração de conformidade é quando o laboratório determina se aquele item ensaiado atende ou não a uma especificação, se ele está conforme ou não conforme. Então, por exemplo, contagem de bactérias, né, em reservatório de água, 50 unidades formadoras de colônia por não sei quantos litros. 500 unidades formadoras de colônia. Aí, suponhamos que a regra fale que o número de unidades máximo seria de 500. Então, o laboratório analisa e descobre que está em 500 unidades formadoras de colônia naquele ambiente. Aí, o que acontece? Em geral, né, acontece muito no Brasil, é que o próprio laboratório já fala, olha, esse resultado está de acordo com a portaria 5 do anexo 20, ou vice-versa, porque eu sempre confundo esses dois, que é a antiga 2914. O adequado é que o laboratório libere lá seu resultado, 500 unidades formadoras de colônia. E o responsável pelo reservatório de água é que vai tomar a decisão se aquele reservatório está conforme ou não conforme. Agora, pode acontecer do cliente querer que o laboratório faça isso, que é o relato de declarações de conformidade. E aí, para o laboratório fazer isso, para o laboratório declarar que um determinado item ensaiado está conforme a uma especificação, ele tem que estabelecer uma regra de decisão. E nessa regra de decisão, necessariamente tem que falar como que vai aplicar a incerteza de medição nessa regra. Então, pessoal, só para a gente não fugir muito aqui do tema gestão de riscos, esse tema regra de decisão, nós vamos ter uma aula, tá? Uma palestra que vai ser divulgada também, disponibilizada, do mesmo jeito que essa aula está disponibilizada, sobre isso, com uma pessoa altamente qualificada para tirar essas dúvidas. Mas o geral é que, no item relato de declarações de conformidade, a norma fala que a regra de decisão deve ser baseada no nível de risco. Então, eu vou falar, para que não ocorra uma falsa aceitação, uma falsa rejeição, e tem que também considerar pressupostos estatísticos. Mas vamos deixar essa questão para ser aprofundada num outro momento, numa outra aula. Ok? Quando a regra de decisão for prescrita pelo cliente ou por regulamentos normativos, não é necessária uma análise adicional sobre o nível de riscos. Muitas vezes, o próprio órgão, o próprio regulamento normativo já estabelece qual é a regra, qual que é o limite, né? O que está dentro, o que está fora, e aí, nesse caso, não haveria necessidade de fazer uma análise de risco de alguma regra que já veio estabelecida pela Anvisa, pelo MAPA, enfim. São casos e casos, e cada laboratório vai ter que entender a sua situação. Mas só para deixar claro, em geral os laboratórios não fazem o relato de declaração de conformidade. Né? Isso não é um assunto assim corriqueiro, isso é uma novidade dentro da 17.025 e, como eu já disse, nós vamos ter uma aula específica para isso em breve. Outro item de processos é o trabalho não conforme, é um velho conhecido nosso. Antes de partir para o trabalho não conforme, eu quero falar rapidamente alguns conceitos para que a gente possa, dentro desses conceitos, estabelecer onde o risco vai entrar nessa história, né? Uma não conformidade é o não atendimento a um requisito não especificado. Essa não conformidade, ela pode ser tratada de duas maneiras. Ela pode ser tratada com uma correção
ou com uma não conformidade. E aí eu pego o exemplo universal da goteira, né? As casas, os laboratórios, eles não foram construídos para ter goteira. Então, toda vez que caiu uma chuva e começou a dar goteira dentro do laboratório, é sinal que existe um problema grave. Mas a água está pingando. E qual é a decisão universal, solução universal para goteiras? O balde. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos o balde, colocamos na goteira, esperamos a água, a chuva acabar e fazemos o quê? Pegamos o balde, jogamos a água fora e guardamos o balde para a próxima chuva. Não, né, gente? A gente joga a água fora, espera o tempo secar e chama o pessoal da manutenção para ver o que está acontecendo lá em cima. Então, nesse caso, nós vamos resolver o problema na causa raiz. O problema está incidindo aqui na nossa sala do laboratório, mas a origem dele é lá em cima no telhado, na calha entupida, na telha quebrada, enfim. Existem também várias possibilidades para uma goteira. Isso seria o que nós chamamos de ação corretiva. Eu fui a causa raiz do problema. Algumas não conformidades não requerem necessariamente uma ação corretiva. Você pode resolver tratá-la somente com uma correção. E para isso, né, essa escolha, você deve pensar qual é o risco que um ou outro vão trazer. Claro que se nós temos que ir à causa raiz do problema, é porque o risco é uma situação grave ou então reincidente, ok? Então, recapitulando, não conformidade não atender um item especificado, ela pode ser tratada com uma correção ou com uma ação corretiva. E nesse contexto, o que é um trabalho não conforme? O trabalho não conforme é quando você realiza as suas atividades de laboratório dentro de uma não conformidade. Antes de partir para o exemplo na prática, eu quero só ressaltar aqui que hoje a 17025 ela não usa mais no corpo dela os termos ensaio e calibração. Ela sempre fala atividades de laboratório. E toda vez que eu estiver falando nessa aula em atividades de laboratório, estou falando em ensaios, calibrações e amostragens relacionadas aos ensaios. Porque as calibrações, apesar da norma falar amostragens relacionadas a ensaios e calibrações, eu não conheço e não conheço ninguém que conheça uma amostragem para calibração. Bem, então, vou dar um exemplo aqui. O meu ensaio utiliza uma balança. E a balança, ela estava com a calibração para ser renovada, né, em junho. Só que por problemas externos à nossa vontade, alheios à nossa vontade, nós não conseguimos contratar a empresa de calibração para junho, nós só conseguimos que ela viesse em agosto. E nós vamos ficar então junho e julho com a balança sem calibração. E aí, gente, como é que vai fazer? Eu vou ter que analisar qual é o risco de trabalhar com uma balança sem calibração. E mediante a essa análise, eu posso decidir ou não pelo uso da balança. E eu vou dar dois exemplos. O primeiro, nesse ensaio, eu uso balança, eu uso pipeta, eu uso estufa, eu uso termômetro. Eu tenho pessoas treinadas, uso material de referência certificados. Então, vocês estão vendo que eu tenho vários fatores que contribuem para a incerteza do meu resultado. Então, eu posso chegar à conclusão que tudo bem, eu posso ficar esses 2 meses com a balança sem calibração, porque eu tenho outros fatores controlados e eu posso, por exemplo, diminuir o intervalo entre as verificações dessa balança. Ah, desculpa, verificação não, checagem. A norma mudou de nome. É checagem dos equipamentos. Então, eu posso decidir. E aí, durante esses 2 meses, eu vou continuar fazendo meu ensaio com a balança dentro de uma situação de não conformidade, que ela, né, não cumpriu o requisito do plano de calibrações, porém eu dou garantias que isso não vai comprometer o resultado, porque eu tenho vários outros fatores, né, que contribuem para a incerteza da minha medida, da minha medição. Bom, vamos ver uma segunda situação. Eu tenho um ensaio gravimétrico, né, que é um ensaio de pesagem. E o único equipamento que eu utilizo para esse ensaio é a balança. Então, será se a única fonte que eu tenho ali, né,
externa, além das pessoas, seria a minha balança. Então, assim, eu acho muito arriscado você usar a balança sem estar devidamente calibrada, mesmo que você faça as suas checagens. Então, assim, qual que é o risco? O risco é muito maior para um ensaio que usa só uma balança, do que o risco para um ensaio que usa 5 equipamentos, material, vidraria. E aí é que a norma traz aqui, ó, que o procedimento de controle, que o procedimento de trabalho não conforme estabeleça ações, né? Se vocês definirem, por exemplo, que tem que interromper ou repetir o trabalho ou reter relatório, todas essas ações que vão ser tomadas após, né, a identificação do trabalho de uma não conformidade e para a decisão se eu vou parar o trabalho, se eu vou continuar o trabalho, devem ser baseadas nos níveis de risco estabelecidos pelo laboratório. Pessoal, nós fazemos isso todos os dias, o tempo todo, nós avaliamos riscos o tempo todo, só que agora nós precisamos trazer isso para a nossa prática de uma forma minimamente estruturada. Mas por enquanto também a norma não pede procedimento, vocês vão ver daqui a pouco, tá? Bem, aí nós vamos entrar, né, nos requisitos de gestão. E a norma, ela fala também riscos, aqui no 8, requisitos de gestão. O primeiro momento onde ela fala sobre os riscos é no 8.5, quando ela trata de ações para abordar riscos e oportunidades. O laboratório deve considerar os riscos e as oportunidades associados às atividades de laboratório. Aqui, gente, mais uma vez, atividades de laboratório, ensaio, calibração e amostragem. Então, se o seu laboratório quiser analisar todos os riscos da instituição, riscos, sei lá, financeiro, estrutural, econômico, o seu laboratório pode analisar, abordar riscos e oportunidades que ele quiser. Mas para atender o requisito da 17.025, o 8.5, ele fala para considerar os riscos e oportunidades para as atividades de laboratório. Eu estou forçando a barra aqui, porque muita gente já está começando a viajar, né? E além. Então, as pessoas estão indo além do que o que a norma exige. E como nossa aula é sobre os requisitos da norma, então eu reforcei, eu peguei, estou pegando no pé de vocês para sempre terem em mente as atividades de laboratório, tá? E, voltando, o laboratório deve considerar os riscos e as oportunidades associadas às atividades do laboratório a fim de assegurar que o sistema de gestão alcance seus resultados pretendidos, aumentar as oportunidades para atingir os propósitos e os objetivos do laboratório, prevenir e reduzir impactos indesejáveis e possíveis falhas nas atividades de laboratório e alcançar melhoria. Então, isso parece que já foi dito, né? Nos itens anteriores, nos conceitos da 31.000, e o nosso foco aqui para 17.025 deve ser este, tá? Já no 852, a norma fala o seguinte, que o laboratório deve planejar ações para abordar estes riscos e estas oportunidades, como integrar e implementar essas ações ao seu sistema e avaliar a eficácia das ações. Então, a norma, ela pede para que nós possamos levantar, aqui ela pede para abordar, para planejar, né? Mas ela não te pediu nenhum processo estruturado, ela está soltando, assim, a sensação que eu tenho é que ela joga algumas palavras para que nós possamos encontrar um meio que seja mais simples, mas que nós possamos colocar esse planejamento em algum lugar, ele não pode estar só na nossa mente, né? E ela traz uma nota super interessante, que ela fala, olha, embora a norma especifique que o laboratório planeje ações para abordar riscos e oportunidades, não há requisito para métodos formais de gestão de riscos ou um processo de gestão de riscos documentado. Mas, né, ela vem trazendo na nota, se o laboratório decidir desenvolver uma metodologia mais extensiva, ele pode seguir uma outra norma, seguir uma orientação, e eu recomendo que vocês façam um processo de gestão de riscos mais simplificado, pelo menos
para começar, porque afinal esse é um assunto novo para a gente, apesar da mentalidade de risco não ser nova, mas o assunto, né, gestão de riscos, é o que eu tenho visto mais dúvidas e não foi à toa que essa aula está acontecendo agora. Ela fala o seguinte, que as ações tomadas para abordar risco e oportunidade devem ser proporcional ao impacto potencial sobre a validade dos resultados. Então, nós temos que, como eu já disse, levantar e pensar em todas as possibilidades, mas nós temos que tomar ações que sejam proporcionais ao impacto, porque às vezes, quando você vai fazer um brainstorm lá onde todo mundo coloca os riscos, nós levantamos um tanto de riscos. Mas na hora de avaliar, nós podemos achar um risco assim que ele realmente, se ele acontecer, ele é muito grave, mas a probabilidade dele acontecer é baixíssima, então eu não vou gastar minha energia com esse risco, porque eu tenho medidas que vão evitar que ele aconteça. Então é importante que vocês abordem aqueles que realmente têm um impacto é, sobre as atividades dos resultados, quer dizer, é a norma que está falando isso, né, que o menos é mais. Bem, aqui temos duas notas. Na primeira nota, ela fala que as opções para abordar riscos e oportunidades, que as opções para abordar risco incluem identificar e evitar ameaças, assumir um risco a fim de perseguir uma oportunidade, ou seja, aqui nós podemos assumir um risco, lá em parcialidade nós não podemos, é importante reforçar aqui. Eliminar uma fonte de risco, mudar a probabilidade ou uma consequência, né? Enfim, ela dá aí dicas de opções para abordar riscos. E oportunidades, pode ser expansão do escopo, abordar novos clientes, novas tecnologias, e aí vocês vão ser criativos o suficiente para pensar, né, e para perceber, para exercer aquela mentalidade de riscos, onde nós podemos pescar, né, as oportunidades e também as possibilidades de ameaças às nossas atividades. Bom, no item 8.6 também a norma vem falando sobre melhoria e ela fala no 861, o laboratório deve identificar e selecionar oportunidades para melhorar e implementar quaisquer ações necessárias. E lá, na nota, ela dá dicas, né? Muito parecida com o item melhoria da última versão, e dentre outras questões, ela fala que o laboratório deve utilizar a avaliação de risco para inserir melhorias no sistema. Eu não sei se vocês percebem que acaba que o risco está sempre te levando a melhoria no sistema. No 8.7, ações corretivas, ela fala que ao ocorrer uma não conformidade, o laboratório deve, dentre outros itens, atualizar riscos e oportunidades determinados durante o planejamento, né, das ações corretivas, se necessário. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O laboratório não pensou em um determinado risco e a não conformidade aconteceu. A não conformidade aconteceu, vamos supor que a causa da não conformidade tenha sido uma aquisição de um insumo inadequado. Eu vou inventar aqui uma coisa, eu vou inventar um meio de cultivo contaminado, um meio de cultivo com uma substância melhor que o contaminado, um meio de cultivo que não tinha todos os nutrientes necessários para aquela determinada bactéria crescer. E, enfim, o laboratório não pensou nesse risco e aí começaram a perceber que os controles não estavam funcionando e descobriram que era o meio de cultivo. Eles não tinham pensado na composição do meio como um fator que pudesse comprometer o resultado. Então, o que eles vão fazer? Diante dessa situação, resolvidos os problemas, nós vamos buscar a nossa planilha, nosso procedimento, sei lá. Aí cada um vai escolher o jeito de fazer e atualizar nessa planilha o risco, por exemplo, na hora de você avaliar o insumo. Eu vou dar um exemplo, às vezes a pessoa compra um meio de cultivo e já joga para a rotina. Então, uma maneira de minimizar isso é, antes de colocar o meio de cultura na rotina do laboratório de microbiologia, fazer um teste, por exemplo, de crescimento com uma cepa padrão, aí a gente navega nas possibilidades, né?
porque laboratório é um universo infinito, eu já tenho essa certeza plena que no auge dos meus 50 anos, todos os dias eu descubro um novo tipo de laboratório, uma nova possibilidade, tá bom? E o último item da norma, em que ela aborda o risco, e aí ela já pede registros, ela é bem, né? Nesse caso, ela prescreve mesmo, ela fala, olha, que as entradas para análise crítica pela gerência devem ser registradas e incluir informações relacionadas com. Aí lá na letra M coloca resultado da identificação de riscos. Então lá na nossa análise crítica pela gerência, nós vamos precisar registrar, né, essa identificação de riscos, como que foi o processo, né, que resultados que o laboratório obteve diante dessa situação. Bom, meninos, então eu encerro a parte teórica da nossa aula agora, né? E deixo a pergunta, né? E agora? O que nós vamos fazer para resolver essa questão do risco nas nossas empresas? Eu vou deixar para vocês um link no e-mail. Todo mundo que assistir essa aula vai receber em seguida um e-mail com um link para baixar alguns modelos, o modelo da planilha de gestão de riscos e o modelo do procedimento de gestão de riscos que eu tenho. Então, é uma forma de você também utilizar como referência, quer dizer, é um procedimento que utilizou um método de uma norma, inclusive clínicas, porque antes desse tema entrar na 17.025, ele já entrava em outras normas com as quais eu já trabalhei. E agora eu queria deixar para vocês o meu novo projeto. Eu gostaria que, se vocês tiverem interesse em continuar aqui na sala, em 5 minutinhos eu vou apresentar para vocês o meu novo projeto, que é um treinamento, meio mentoria, né? É um treinamento gestão de riscos para a ISO 17025. Eu pensei nesse treinamento no sentido de resolver o problema da gestão de risco dos laboratórios. Esse treinamento vai transformar o seu problema numa solução, porque ele foi pensado e estruturado para te ajudar a resolver essa questão específica da questão da gestão na norma nova, tá certo? Então, nesse treinamento, ao final dele, você já terá resolvido o seu problema com relação à gestão de riscos. Como vai ser constituído esse treinamento? Ele é composto por 10 videoaulas gravadas e ele terá 2 webinários ao vivo, que aí é que eu chamo de uma mentoria. No primeiro webinário, eu vou esclarecer as dúvidas das primeiras aulas, das aulas gravadas. E aquelas pessoas que não puderem participar do webinário no horário estabelecido, eu vou gravar o webinário e vou deixar esse webinário na área de membros do treinamento, porque muitas vezes as pessoas não podem assistir naquele horário. Então, inclusive, essa aula que vocês estão assistindo agora é uma aula gravada porque você não pôde estar ou você não soube dessa aula no dia e horários que a aula foi ao vivo. Bom, então nós teremos 10 aulas, 10 videoaulas, nós teremos esses 2 webinários. O primeiro é um encontro com os participantes do grupo, dos alunos, onde eu utilizo uma ferramenta que é diferente dessa que nós estamos tendo aula aqui, que é a ferramenta, ela chama Zoom. Nessa ferramenta, muita gente já conhece, é uma sala de reuniões online, onde todos vocês vão aparecer, todos os meus alunos aparecem, todos têm direito à fala, e nós vamos tirar todas as dúvidas relacionadas ao processo de gestão de riscos. Depois, nós vamos partir para a elaboração da planilha, e aí você vai levar um dever de casa, né, um para casa, como diz aqui em Belo Horizonte. E após os alunos terem levantado as suas planilhas, levantados os riscos, nós vamos fazer uma aula final ao vivo, onde eu vou avaliar cada planilha e vocês já vão poder sair com a planilha pronta. Eu também vou deixar o procedimento, né? Também na área de membros. E quando vocês criarem os seus procedimentos, vocês podem me enviar, que eu também posso avaliar para os alunos o procedimento de gestão deles. Eu particularmente acho que se pode usar o modelo pronto, só muda logo e alguma outra
particularidade do laboratório. Não vamos ficar aqui também, gente, inventando a roda, reinventando a roda. Né? Se já existe algo que já está validado, funcionando, já foi avaliado, vamos partir para a prática. Então, os webinários serão gravados, inseridos na área de membros. Os slides vão ser disponibilizados, porque se você quiser reproduzir esse curso no seu laboratório, se você for consultor e quiser reproduzir nas suas consultorias, se você for professor, enfim, você vai receber todos os slides, você vai poder baixar os slides da aula em PowerPoint. E também arquivos em MP3 das aulas e dos webinários, né? Porque vai que um dia você está precisando estudar gestão de riscos, resolve fazer uma caminhada, coloca lá no fone de ouvido, vai ouvir aula, ou está parado no trânsito, enfim, existem essas possibilidades. O arquivo MP3 também faz parte do pacote do nosso treinamento. Além disso tudo, os alunos terão acesso a um grupo exclusivo comigo. Quem já é meu aluno aqui sabe que os meus grupos do WhatsApp, eles funcionam muito bem. São grupos bastante focados, bastante técnicos e as dúvidas são respondidas em tempo real. Nós temos uma comunidade na área de membros, mas elas são pouco utilizadas. Assim, o WhatsApp, ele dá eu sou capaz de dar uma resposta mais rápida, né? Porque o WhatsApp é ali tempo real e os meus alunos sabem que os meus grupos realmente têm um retorno bem rápido, tá bom, gente? Então, isso aqui é a estrutura do treinamento. No próximo slide, eu mostro para vocês quais são os conteúdos, né? Eu vou falar sobre introdução à gestão, eu vou dar o treinamento da 31.000 completo para vocês, inclusive vocês vão receber 2 certificados, o certificado de gestão de riscos para 17.025 e o certificado de interpretação da ISO 31000-2018. Porque dentro daqueles 10 módulos, daquelas 10 videoaulas, nós teremos o treinamento da 31.000-2018. E aí vem, né, os tipos de riscos, as atividades do laboratório, como avaliar riscos e a elaboração da planilha. Então, esse é o produto. Bem, o curso começa a partir do dia 15 de junho, né? As aulas já estarão. O primeiro módulo vai ser liberado a partir do dia 15 de junho. E as pessoas que estiverem assistindo essa aula, elas vão ter uma promoção especial, que esse curso, com todos esses bônus, todos esses benefícios, pode ser adquirido em 12 parcelas de R$ 58,16. Eu coloquei um asterisco porque a plataforma Hotmart, ela divide em até 12 meses, mas ela cobra juros, né, pela divisão lá no cartão de crédito. Então, eu coloquei asterisco para você prestar atenção que são 12 vezes, mas tem um acréscimo sobre o valor original, que é R$ 597. Então, muito obrigada. Eu não vou me alongar mais aqui na apresentação do treinamento. O link para o treinamento ele vai aparecer aí para vocês na área de chat. Se você quiser saber um pouco mais sobre o treinamento, é só você clicar lá e conhecer e me mandar um e-mail que eu estarei disponível para recebê-los. Pessoal, esse treinamento é único, né? No Brasil ainda não tem um treinamento nesses moldes, porque eu que inventei esse jeito. Eu pensei numa maneira de, além do online, os alunos interagirem e ao final do curso ter um produto, sabe? No final desse curso nós vamos ter um produto que é a sua planilha de gestão de riscos pronta e avaliada por mim. Agradeço mais uma vez a participação de todos e espero vocês lá no nosso treinamento de gestão de riscos, tá bom? Um abraço e até a próxima!